Bom dia, amigos. Nós vamos falar hoje sobre espectroscopia de ressonância magnética nuclear, mais especificamente sobre espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Só relembrando que, em termos de energia e de frequência, os raios-x são as radiações mais energéticas e que causam ionização. Radiações na região do ultravioleta causam transições eletrônicas dentro das moléculas. Vejo que as radiações de ultravioleta elas estão abaixo das radiações de raio-x e elas têm menor energia. Já depois nós passamos para o visível e abaixo do visível nós temos o infravermelho. As radiações do infravermelho causam vibrações moleculares. E por fim, o que nos interessa agora é as radiações na região da radiofrequência. Elas são de baixíssima energia, né, cuja o comprimento de onda é nessa ordem, e causam transições de spin nuclear, e são usados no processo chamado de ressonância magnética nuclear. A ressonância magnética nuclear é uma ferramenta disponível com maior poder para a determinação de estruturas orgânicas. Ela é extremamente importante e ela é a mais importante, talvez, de todas as técnicas, porque ela se presta para a elucidação de quase todas as estruturas de compostos químicos. Ela tem enorme utilidade e ela cada vez é utilizada com maior frequência. Ela é usada também para o estudo de uma grande variedade de núcleos que possuem estados de spin mais um meio e menos um meio. Essa propriedade permite que eles sejam estudados por ressonância magnética nuclear. Esses átomos que estão citados aqui, o hidrogênio, o carbono 13, o nitrogênio 15, o flúor 19 e o fósforo 31, são largamente identificados através dessa técnica de ressonância magnética nuclear. A propriedade magnética dos núcleos diz que todos os núcleos possuem cargas. Eles se comportam como se fosse como se fosse uma barra magnética girando. Tá? Então, como se fosse uma espécie de peão. Em alguns núcleos, o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, que nós chamamos de spin, gera um dipolo magnético. Normalmente, os momentos magnéticos nucleares não têm orientação nenhuma, como é nesse caso, nesse exemplo aqui, estou mostrando que esses spins, com essa forma de um peão girando, ele não tem orientação. Então, nós temos vários prótons aqui girando e cada um gira da maneira aleatória. Mas quando esses núcleos são submetidos a um campo magnético, eles se orientam para esse campo magnético e eles passam a ter uma orientação única. Então, um núcleo com um número atômico ímpar ou com um número de massa ímpar apresenta spin nuclear. A carga de um núcleo de spin gera um campo magnético. Então aqui nós temos os spins girando de forma aleatória, mas quando submetido a um campo magnético, nós temos dois estados. O chamado estado de spin alfa, que está orientado no sentido do campo magnético, ele tem uma energia menor, e o estado de spin beta, que tem uma energia mais alta e que se opõe ao campo magnético aplicado. Nem todos os núcleos apresentam essa propriedade, somente núcleos com número de massa ímpar ou com número de massa par, ou com número atômico ímpar. Então, exemplos são esses elementos aqui que já foram citados anteriormente. Para um átomo de hidrogênio carbono 13,
existem dois números quânticos possíveis. O chamado mais um meio, que é representado pelo estado alfa, que é de menor energia, e o estado menos um meio. E essas duas orientações possíveis do spin no núcleo se formam na presença de um campo magnético. O estado de energia mais baixo, que é esse aqui, possui um leve excesso de números de átomos. Então, o estado de spin alfa, que é o de menor energia, submetido a um campo magnético, ele absorve uma certa quantidade de energia e ele aumenta, então, o seu nível energético e passa para o estado de spin beta, que se opõe ao campo magnético. Isso aqui dura frações de segundos e quando ele relaxa, ele volta de novo para o estado de menor energia, que é o spin alfa. E essa quantidade de energia ela é detectada pelo aparelho de ressonância magnética nuclear e nos fornece um gráfico. Então, na espectroscopia de ressonância magnética nuclear, uma radiação eletromagnética de frequência adequada, ela é utilizada para fazer a transição dos núcleos do estado de spin alinhado inferior, de menor energia, para o estado de spin alinhado superior. A energia dessa radiação é muito pequena e corresponde à frequência do rádio, do espectro eletromagnético. Quando essa transição ocorre, se diz que o núcleo está em ressonância com a radiação aplicada. A energia necessária para a transição depende, de fato, do campo magnético aplicado. Sem o campo magnético aplicado, não existe diferença de energia entre os estados de spin. Aqui nós observamos, nesse gráfico, em que nós temos um campo magnético que vai aumentando de intensidade. Esse aumento de intensidade faz com que o nível energético entre o estado alfa e o estado beta aumente. Por exemplo, então nós temos o estado de spin alfa e o estado de spin beta na parte superior. Em 60 MHz, nós temos um nível de energia menor. Já em 300 MHz, nós temos um estado de energia bem maior. E já em 600 MHz, nós teremos um estado de energia separando o spin alfa do spin beta de forma acentuada. Isso faz com que a visualização, por exemplo, desses estados fique mais clara à medida que a gente aumenta esse campo magnético. Então, à medida que nós aumentarmos o campo magnético, nós vamos obter sinais com maior intensidade e maior clareza. Assim, por exemplo, em 60 MHz, por exemplo, para essa molécula do nitropropano, nós temos sinais que estão mostrados aqui nesse gráfico. Em 60 MHz, os sinais saem mais justos, observado dessa forma. Já quando a gente passa para 300 MHz, os sinais eles ficam maiores e ficam mais claros e mais fácil de verificar e mais fácil de analisar. Então, para entender isso, a gente precisa analisar algumas propriedades dos átomos de hidrogênio. Os núcleos dos átomos de hidrogênio estão constituídos de um núcleo de um próton. O próton, poderíamos fazer uma comparação, dizermos que ele é igual ao nosso planeta e ele está girando constantemente ao redor do seu próprio eixo. Se diz que ele possui um spin. Então, se nós aplicarmos um campo magnético, se diz que ele tem um sentido definido.
Propriedades magnéticas dos átomos de hidrogênio diz que a carga atribuída ao próton também se movimenta ao redor do seu próprio eixo. Então, esse próton ele tem um movimento em torno do seu eixo. O movimento de carga elétrica gera uma corrente elétrica, como mostrado nessa figura. Então, gera uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica cria um campo magnético ao seu redor. Esse campo magnético, então, passa a ter essa orientação norte e sul. Com o polo norte, um polo sul e um momento magnético. Então, aqui está representado a corrente magnética com os polos norte e sul. Ou seja, os núcleos dos átomos de hidrogênio podem ser vistos como fosse um pequeno ímã, em que tem esses polos norte e sul e giram como se fosse um peão. Quando o campo magnético está ligado, e esse campo magnético é representado por esse termo, BO, então, se esse campo magnético estiver desligado, esses spins giram de forma aleatória. Quando o campo magnético ele fica alinhado, os spins passam a ter orientação do campo magnético, nesse sentido sul-norte. O campo magnético terrestre é da ordem de 0,2 Gauss. E o campo magnético de um RMN de hidrogênio, ele é da ordem de 15.000 Gauss. O campo magnético obriga os núcleos do hidrogênio a realizar um movimento chamado de precessão, como a forma de rodar de um peão. Então aqui nós temos um exemplo do giro desse próton ao redor do campo magnético aplicado. E a velocidade desse movimento é caracterizada através da frequência de precessão. Então nós chamamos isso de frequência de precessão e ele é importante devido à sua relação com o fenômeno de ressonância. Então, o peão ele gira como se fosse um peão. Então, as ondas de rádio, elas afetam os núcleos de precessão. Isso significa que, à medida que o núcleo vai rodando, o campo magnético empurra o núcleo para longe do campo magnético estático, exatamente no tempo apropriado. Esse entrosamento de uma força com um sistema que se modifica periodicamente é o exemplo de conceito de ressonância. Nós podemos tomar aqui o exemplo de um balanço que tem uma determinada frequência. O impulso que é dado nesse balanço tem que ser exatamente a frequência com que esse balanço vai e volta. Então, a transferência de energia exige uma equalização de frequência. Aqui nós temos exemplos da abundância natural desses isótopos. Então, o hidrogênio, por exemplo, ele tem uma abundância natural de quase 100%. E tem um spin de 1,5. Já o trítio, ele tem uma abundância natural muito pequena, nessa ordem. Né? Aqui o carbono 12, ele é o mais comum, mas ele não apresenta propriedades de ressonância magnética nuclear, ele não tem spin. Mas o carbono 13, esse sim, pode ser analisado por ressonância magnética nuclear, mas a sua proporção, essa quantidade, é muito baixa, é da ordem de 1,1. O nitrogênio 15 é da ordem de 0,36 e o flúor 19 é na ordem de 100%.
Então, na ressonância nuclear magnética, são utilizados supermagnetos como fonte de campo magnético. E ele é constante, essa fonte de radiação. A amostra ela é posicionada no campo magnético e excitada através de curtas pulsações de radiofrequência, na ordem de 10 a menos 5 segundos. O campo magnético é realinhado e induz um sinal de rádio, todos ao mesmo tempo, que através de uma análise de matemática se transforma em um espectro. O pulso é repetido diversas vezes de modo a minimizar os ruídos de fundo. As análises têm maior resolução e sensibilidade com menos tempo de análise. Então aqui nós temos um exemplo de como funciona um espectro de ressonância magnética nuclear, né, o aparelho. Então nós temos um tubo que ele é cercado por uma bobina e que nós temos um magneto que fornece a quantidade de energia necessária. Então nós colocamos esse tubo com a nossa amostra que nós queremos analisar e aqui nós temos um gerador de radiofrequência ao qual se dá o pulso para fazer com que esses prótons eles absorvam energia e passem do estado de spin alfa para o estado de spin beta. E ao voltar, eles emitem uma quantidade de energia que ele é detectada e é transformada em um gráfico que é registrado no aparelho, na forma de um espectro de RMN. As amostras, elas são colocadas dentro de um tubo e essas amostras contêm em torno de 5 a 20 miligramas do composto. E elas são dissolvidas em solventes e colocadas num tubo de vidro que contém mais ou menos 5 milímetros de diâmetro externo. Os solventes, geralmente são solventes que não contêm hidrogênio, do tipo tetracloreto de carbono, tricloreto de deutério ou hexacloreto de deutério. Os instrumentos, eles dependem da presença de deutério para efetuar a manutenção e a calibração da frequência do campo. Por isso os solventes são geralmente deuterados. Eles não podem conter hidrogênio, porque senão eles iriam afetar os sinais e com isso iria criar problemas para as análises. Então, no lugar de hidrogênio, os solventes contêm deutério. A substância de referência, que nós vamos falar mais adiante, é o tetrametilcilano, que é essa estrutura, que ela é dada como sinal no espectro, em que, a partir dele, como referência, nós temos os sinais colocados no gráfico. Esse tetrametilcilano, ele vai nos dar o sinal de partida, o sinal zero. Então, um campo magnético aplicado, quanto maior a força desse campo magnético aplicado, maior é a diferença dos estados de spin alfa e o estado de spin beta. E com isso nós vamos ter uma resolução do espectro mais favorável. Bom, vamos falar um pouquinho da proteção magnética. Se todos os hidrogênios absorvessem a mesma quantidade de energia num campo magnético, a ferramenta dessa técnica seria de pouca valia, pois não poderíamos tirar muitas informações da estrutura molecular do composto orgânico. Mas, felizmente, os prótons eles são rodeados por elétrons que os protegem do campo externo. Esses elétrons circulam criando um campo magnético que se opõe ao campo magnético aplicado. De acordo com o que foi colocado, espera-se que átomos iguais absorvam na mesma frequência. No entanto,
todos os átomos estão cercados por elétrons. Quando o campo magnético é aplicado, os momentos magnéticos dos elétrons também se alinham. E o que acontece? O campo magnético que o núcleo sente, ele é menor do que o aplicado, e assim cada núcleo vai entrar em ressonância em uma frequência ligeiramente diferente em função da vizinhança que possui, ou seja, dos elétrons que o circundam. Isso é chamado de blindagem eletrônica. Quanto maior a densidade eletrônica em torno do núcleo, maior a blindagem e menor a frequência necessária para entrar em ressonância. Então, um espectro de ressonância magnética nuclear, ele nos fornece um gráfico de absorção versus a radiofrequência aplicada. Átomos cercados por muitos elétrons estão mais blindados e vão absorver em menores frequências. Então, se nós tivermos, por exemplo, átomos que têm vários elétrons ao seu redor, esses elétrons eles criam um campo magnético que se opõe ao campo magnético aplicado. E eles blindam esses prótons, fazendo com que eles absorvam em campo mais alto. Ao passo que, se um próton tiver elétrons que não se oponham ao campo magnético aplicado, ele vai absorver em campo mais baixo. Assim, se nós compararmos, por exemplo, essa molécula de éster, nós temos dois tipos de metila. Um ligado à carbonila e o outro ligado ao oxigênio. Nós vemos aqui que o oxigênio é um átomo mais eletronegativo, ele retira elétrons. Então, esses pares de elétrons aqui, que ligam o átomo de oxigênio ao carbono, eles criam um campo magnético que não protege muito esses prótons da metila. Então, esses prótons aqui se diz que eles estão menos blindados e eles absorvem em campo mais baixo. Ao passo que esse grupamento metila, né, esses prótons aqui, eles estão mais blindados. Esses elétrons da ligação sigma entre os dois carbonos, eles criam um campo magnético que se opõe ao campo magnético aplicado e faz com que eles absorvam em campo mais alto. Então, se nós compararmos agora, por exemplo, uma molécula como brometo de propila, nós temos aqui o grupamento metila e dois grupamentos metilenos. Então, esses dois grupamentos metilênicos, eles têm prótons equivalentes, né? Então, nós temos esses dois hidrogênios desse grupamento CH2 que são quimicamente equivalentes. Esses outros dois hidrogênios aqui desse grupamento metilênico também são equivalentes. E esses três prótons do grupamento CH3 são também equivalentes. Átomos quimicamente equivalentes dão o mesmo sinal no espectro de ressonância magnética nuclear. Então, o bromo-propano, ele vai ter 3 sinais nos espectros de ressonância magnética nuclear, mas eles não vão estar na mesma posição do espectro. Então, se nós analisarmos aqui, por exemplo, essa molécula, nós temos, vamos observar aqui que nós temos o CH3, o CH2 e o CH2. Esse CH2 ele é diferente esse outro CH2 porque ele está ligado ao bromo. Esse CH3 é diferente porque está ligado a esse CH2. Então aqui nós temos 3 sinais. Agora, por exemplo, aqui nós temos CH3 e esse CH3 ligado ao grupamento metino, CH. Então, nós temos que esses dois grupamentos metila vão dar um único sinal, e esse grupamento CH vai dar outro sinal. Então, nós temos 2 sinais. Tá? Aqui nós temos
uma molécula que tem 3 sinais. Nós temos o CH3, que é diferente desse CH3, e esse CH2. Aqui nós temos uma molécula que é simétrica, então esses duas metilas, elas são iguais, então vai nos fornecer um único sinal. Em relação à integração de sinais, a integração de sinais ela é extremamente importante porque ela vai nos dar a dimensão de quantos hidrogênios nós temos em cada estrutura. Vamos analisar, por exemplo, a nossa estrutura A. Então nós temos, por exemplo, dois grupamentos CH3, tá? que na verdade tem 6 hidrogênios, e ele está dando um sinal maior, porque tem 6 hidrogênios que ele está assinalando. O nosso próton D, ele tem só um hidrogênio, então aqui o tamanho desse sinal ele é menor porque está integrando só um hidrogênio. Esse CH2, grupamento metileno, esse CH2 ele tem 2 hidrogênios. Então ele está sendo integrado por essa integração aqui. Ele tem um sinal, o dobro. Vejam que ele é o dobro do tamanho do D. E ao passo que o CH3, que tem 3 hidrogênios, ele vai ter a metade do sinal de A, porque o sinal de A tem 6 hidrogênios, e ao passo que o CH3 só tem 3. Então vejam que o tamanho desse sinal, que pode ser medido com régua, ou mesmo contado pelos números de quadradinhos que existem aqui nesse gráfico, nós podemos saber a quantos hidrogênios está sendo integrado. Então, observamos agora, nessa área, por exemplo, dessa molécula. Aqui nós temos um CH3, que tem 3 hidrogênios, e aqui é o passo que nós temos 9 hidrogênios. Então, nós temos uma relação de 9 para 3, ou 3 para 1. Então, vejam que o tamanho do sinal que é dado vai nos refletir o número de hidrogênios que está sendo integrados. Nesse outro exemplo, nós temos aqui uma molécula que contém 9 hidrogênios. Então nós temos esse tipo de integração, que são 9 hidrogênios, para 2. Então, se nós fizermos uma comparação aqui, nós temos uma relação de 9 para 2, que pode ser, então, contada ou medida através de um aparelho, ou pelo menos até por uma régua. Né? Se nós pegarmos o espectro, nós podemos medir o tamanho da integração. Isso ele é dado também automaticamente pelo aparelho, e que vai nos dizer quantos hidrogênios estão sendo integrados, e significa que nós podemos determinar o número de hidrogênios, e com isso nos facilita muito a identificação da estrutura do composto. Bom, outra parte extremamente importante é o desdobramento sinal. Hidrogênios não equivalentes em carbonos adjacentes têm campos magnéticos que podem se alinhar ou não com o campo externo. Esse acoplamento magnético provoca absorções dos hidrogênios para campo mais baixo quando o campo externo é aumentado, e para campo mais alto quando o campo externo é oposto. Assim, observem o seguinte. Então, para esse tipo de estrutura, aqui nós temos um hidrogênio. Esse hidrogênio, que está ligado a 2 bromos, ele pode estar alinhado ao campo magnético, ou ele pode estar
é oposto ao campo magnético. Então, o que ele faz em relação a esses hidrogênios que nós vamos chamar de B? Então, ele pode interferir na energia desses campos HB e desdobrar os sinais desses campos HB. De que forma? Ele pode produzir um campo magnético em que um campo magnético está alinhado ao campo magnético induzido e o outro que está contrário ao campo magnético que foi induzido pelo aparelho. De forma que ele vai desdobrar o sinal desses dois prótons em dois sinais. Ou seja, então resumindo, esse hidrogênio ele tem duas possibilidades, ou ele se alinha ao campo magnético aplicado, ou ele se opõe ao campo magnético. E essa energia, ele induz um desdobramento nos campos magnéticos de HB e faz com que o sinal de HB se desdobre em dois sinais. Agora, então, voltando ao caso anterior, nós temos o hidrogênio que está alinhado ao campo magnético e o que está contrário ao campo magnético. Então, ele afeta esses sinais desses três hidrogênios, desdobrando em dois sinais. Agora, o que ocorre com esse hidrogênio, que nós vamos chamar de HA, em relação a esses três hidrogênios do grupamento CH3? Então, o que pode fazer com que esses três hidrogênios podem afetar esse hidrogênio HA? Vamos chamar esses três hidrogênios de HB. Então, os três podem se alinhar ao campo. Dois podem se alinhar ao campo e um ficar ao contrário. Um ficar a favor do campo e dois ao contrário. Ou os três ficarem contrários. E nós temos esses outros tipos de possibilidades aqui. De forma que nós vamos ter 4 sinais para esse HA. Ou seja, esses três prótons, eles formam um campo magnético que afetam o campo do HA, desdobrando o seu sinal em 4 sinais, 4 linhas de intensidade. Essas 4 linhas de intensidade vão ser na ordem de 1 para 3 para 3 para 1. Assim, então, o próton A, ele desdobra esse sinal do CH3 em 2 sinais. Porque ele pode ficar a favor ou contra o campo. Agora vamos observar, por exemplo, na estrutura desse tipo de molécula. Nós temos aqui um próton, que pode ficar a favor ou contra o campo. Então, ele vai desdobrar o sinal desses prótons HB em 2 sinais. Agora, esses dois aqui, eles vão afetar esse próton formando 3 sinais, porque um pode ficar a favor do campo, o outro ao contrário, e pode ficar vice-versa, um a favor e o outro contrário também. Então, nós temos aqui 3 sinais, porque os campos magnéticos, eles podem tomar posições, ou os dois a favor, os dois contra, ou um a favor e um outro contra. Então, eles desdobram os sinais em 3. Então, aqui nós temos aquele exemplo em que os 2 prótons ficam a favor do campo, os 2 prótons ficam contra o campo, um fica contra e o outro a favor, ou um fica contra e o outro a favor. Então, nós temos aqui 3 sinais
em função das orientações dos campos magnéticos de HB que afetam o campo magnético de HA. Assim, nós temos fundamentalmente uma regra que é extremamente importante, que é chamada N+1. Assim, se nós não tivermos nenhum próton ao redor do que nós analisamos, ele vai dar um sinal só. Se nós tivermos um próton vizinho ao que nós estamos analisando, ele vai nos fornecer um dupleto, ou 2 sinais. Se nós tivermos 2 prótons vizinhos ao que nós estamos analisando, nós vamos ter 3 sinais, e assim por diante. Então, a proximidade de N átomos de hidrogênio equivalente em um átomo de carbono vizinho produz um desdobramento de sinal em N+1 linhas. O desdobramento de sinais é chamado de multiplicidade ou padrão de acoplamento spin-spin. Hidrogênios equivalentes, aqueles que apresentam o mesmo delta, eles não acoplam entre si. Em uma primeira aproximação, hidrogênios ligados ao átomo de mesmo carbono sp3 se comportam como se fossem equivalentes entre si. Se os hidrogênios ligados ao mesmo carbono não são equivalentes, padrões de acoplamento mais complexos com seus vizinhos a gente vai observar. Então, aqui está o sinal do trimetilsilano, que é o sinal de referência que é dado como 0, para que nós tenhamos, então, as demais frequências aqui para os outros prótons. Aqui nós registramos o próton metílico, que são esses CH3. Observe que ele está saindo no valor 1. E ele tem uma integração de 9 para 2. Então, esses 9 prótons, desses grupamentos metilênicos, eles estão mais protegidos porque eles estão mais blindados. Esses 9 prótons têm essas ligações sigmas que estão ligadas a esse carbono quaternário, que os protegem e faz com que eles absorvam em campo mais alto. Ao passo que esse próton ligado ao bromo, o bromo desblinda. O bromo puxa elétrons desses hidrogênios e ele passa a absorver num campo magnético mais desprotegido, num campo magnético mais baixo. E a integração aqui, então, mostra que nós temos 2 prótons sendo absorvidos, ao passo que aqui nós temos 9. Em relação ao deslocamento químico, a frequência de absorção de cada átomo depende do campo magnético aplicado. Para que as frequências determinadas sob diferentes condições possam ser comparáveis, elas são expressas por deslocamento químico. O deslocamento químico é dado pela relação do composto padrão em relação ao trimetilsilano, que é o que dá o valor 0, ao qual é atribuído o deslocamento 0 ppm. Essa escala ela é independente da frequência do equipamento. Então, um átomo que absorve a radiação numa frequência que fica entre 60 MHz, a menos que o trimetilsilano, se nós compararmos em relação a esse espectrômetro de 60 MHz, vai apresentar um deslocamento igual a 1 ppm. Se nós usarmos um aparelho que tem frequência, que trabalha com uma frequência de 100 MHz, essa frequência vai ser de 100 Hz, abaixo do TMS. Então, ele vai ficar mais espaçado. Nós chamamos, então, aos prótons que ficam
mais para a direita, de campo blindado e de campo alto. Os que ficam mais à esquerda, de campo baixo e mais desblindados. Aqui nós temos exemplos de prótons que sofrem esse desblinde, né? Átomos fortemente eletronegativos, por exemplo, desblindam bastante. Por exemplo, esses prótons aqui do grupamento metila ligado ao flúor, eles absorvem nessa faixa de 4 a 4,26. Já quando ele não tem, por exemplo, átomos eletronegativos, eles absorvem já num campo magnético mais alto. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, o próton do metano, ele está absorvendo em 0,23, quando está ligado ao cloro, ele está absorvendo em campo mais baixo, em 3,05, quando tem 2 cloros, nós temos aqui já um desblinde maior, e quando nós temos 3 cloros, o desblinde é bem mais superior. Aqui nós temos, então, nós podemos usar tabelas para saber aonde esses prótons absorvem, e aqui nós temos essas referências que nos dizem aonde esses prótons passam a absorver. Então, aqui nós temos uma molécula bem simples, como é o brometo de metila. Ela só dá um sinal, porque só está integrando esses prótons da metila, né, e está absorvendo nessa região. E aqui nós temos o padrão chamado trimetilsilano. Já quando nós temos a molécula do 1,3-dibromopropano, nós vamos observar que esses dois grupamentos metilênicos, CH2 e CH2, são iguais. E que nós temos diferente esse CH2 que não está ligado ao bromo. Então, nós temos esse CH2, vamos chamar de A, e esses dois CH2 que são iguais em B. Então, observamos agora os sinais aqui que aparecem. Nós devemos esperar que os prótons que estejam ligados a átomos mais eletronegativos absorvam em campo mais baixo. Então, vamos observar que aqui nós temos esse sinal, que aqui está mostrando, está sendo desdobrado e está ficando mais claro para a gente interpretar, que ele está absorvendo em 13,53. Por que ele está absorvendo em 13,53 em campo mais baixo? Porque ele está ligado a um átomo mais eletronegativo, então esse bromo está desblindando os hidrogênios. E por que ele tem 3 sinais? Porque o vizinho dele é um que tem 2 hidrogênios. Então, como tem 2 hidrogênios, pela regra N mais 1, N é 2. Somado a 1, vai dar 3. Então, ele vai desdobrar esse sinal de CH2B em 3 sinais. Quem é que faz isso? O campo magnético desses 2 hidrogênios. Lembrando que cada hidrogênio, desses 2 hidrogênios, cada um deles pode ficar a favor ou contra o campo. Né? E com isso, esse campo magnético vai afetar o grupamento CH2. Ao passo que o CH2, que tem 2 hidrogênios de um lado e 2 hidrogênios do outro, nós temos agora 4 hidrogênios aqui. 2 desse lado e 2 desse outro. Né? Então, são 4, com mais 1 dá 5. Então, o número de sinais aqui vai ser 5 sinais para o CH2. Como esse CH2 do A, ele não está ligado a nenhum grupamento que o desblinde, que retira elétrons, ele absorve em campo mais alto. Moléculas contendo ligações π, como é o caso do benzeno, dialcenos, eles têm elétrons que giram aqui dentro desse núcleo. Esse giro eletrônico desses elétrons cria um campo magnético que se alinha
ao campo magnético aplicado. Esse campo magnético aplicado, então, ele é reforçado pelo giro dos elétrons do núcleo, os elétrons π. Então, isso faz com que esses hidrogênios eles fiquem mais enfraquecidos, porque o campo magnético formado pelo giro eletrônico dos elétrons π, eles se alinham ao campo magnético aplicado. Isso faz com que desblinde esses hidrogênios e eles passam a absorver em campo magnético mais baixo. Isso acontece também com as moléculas que contêm ligações duplas, como a eteno, etino, aldeídos, cetonas e outros. Então, como os aldeídos contêm ligações duplas na carbonila, isso também é observado. Então, esses elétrons π se alinham ao campo magnético aplicado e fazem com que o hidrogênio seja desblindado. Aqui nós temos a molécula do ácido acético e nós observamos que a metila, esses elétrons da ligação sigma, elas blindam esses hidrogênios e fazem com que ele absorva em campo magnético mais baixo. Ao passo que o hidrogênio do grupamento carboxila, como está ligado a um grupamento eletronegativo, ele dá um sinal em torno de superior a 9 e ele está mais desblindado. Aqui nós temos exemplos de tabelas e pode-se fazer os cálculos também, existem formas de fazer cálculos matemáticos aqui em termos em que região vai absorver, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Então aqui nós temos exemplos onde absorvem esses tipos de moléculas. Então, para a molécula do 1-bromo-propano, nós temos o seguinte aspecto. Nós temos esse CH2, que vamos chamar de C, esses dois hidrogênios estão ligados ao bromo. Porque, como ele está ligado a um átomo mais negativo, ele está mais desblindado. Então, ele vai aparecer aqui nessa região, em torno de 13,5. E ele apresenta 3 sinais. Por que ele apresenta 3 sinais? Porque está ligado, o grupamento vizinho dele é um CH2. Então, nós temos 2 hidrogênios, que é 2 mais 1, vai dar 3. Então, esse CH2C aqui vai apresentar 3 sinais. E vamos agora passar para esse CH3A. Então, ele está aparecendo aqui. E ele aparece na forma de 3 sinais. Por que ele aparece com forma de 3 sinais? Porque ele está ligado, o vizinho dele é o CH2, o B. Então, são 2 mais 1, desdobra os sinais da metila em 3. E ele está mais blindado porque ele está mais afastado do bromo. Agora, esse CH2 ele aparece aqui com 6 linhas. Por que nós temos isso? Porque nós temos esse CH2 desse lado e o CH3 do outro lado. Então, nós temos 5 prótons aqui. E cada um deles tem uma forma de alinhamento. E com isso ele desdobra, são 5 mais 1, vai dar 6. Então, o desdobramento desse CH2 é na forma de 6 linhas. Bom, pessoal, o assunto é bastante complexo. Eu recomendo que vocês façam uma leitura bem intensa do texto, né? E quem tiver interesse de se aprofundar nessa técnica, existem vários tópicos abordando com maior profundidade, mas considerando que nosso tempo é bastante limitado e é exíguo, nós procuramos dar uma pincelada da forma como se pode interpretar os espectros de ressonância magnética nuclear. Eu agradeço quem tem acompanhado até o momento. Desejo a vocês, então, um ótimo fim de semana, que façam a leitura atenta, então, do polígrafo e respondam ao questionário. Boa semana e
até a próxima. Muito obrigado, até logo.